Gente, que alegria estar aqui. É uma honra para mim estar com vocês. Agradecer, porque eu sei que o dia já tem sido bastante extenso e que coisa boa que vocês estão aqui. E eu estou tendo o privilégio de falar de um tema que é do meu coração. É falar sobre família. E família como um lugar de transformação. A gente já falou de comunidade terapêutica, já falou de tratamento, né? Já falou de ambiente de trabalho, da questão da mulher e da dependência química, mas em um simpósio como esse, a gente não poderia deixar de falar sobre a família. E vamos falar sobre a família, especialmente nessa área de como que a família pode ser instrumento de transformação a partir do conhecimento, que é a temática, inclusive, desse simpósio. Estava ali embaixo numa frase antes, mas que é o conhecimento como uma ferramenta de transformação. E aí, eu quero começar com vocês mostrando uma foto. O que vocês estão vendo aí? Mas não é uma tempestadezinha, não, né? É um daqueles lugares que eu falo assim, eu jamais queria estar nesse barco. Ou alguém de vocês está com vontade de estar passeando aí? É possível. Mas é uma sensação para mim, quando eu olho para essa foto, de que é tempestade de cima e embaixo, está tudo bagunçado e dá uma sensação para mim de desespero. De falar assim, meu Deus do céu, como é que eu vou sobreviver nesse barquinho? E quando a gente pensa em dependência química e família, eu penso que a família, quando ela cai na realidade de que ela tem um familiar dependente químico, é assim que a família se sente. No meio de uma tempestade que ela não sabe o que é que vai acontecer com ela, com o familiar, com o amigo, com quem está por perto. E é uma sensação de desamparo, não é? Você não vê um caminho aqui no meio do mar aqui. Você não vê uma saída da tempestade. E é um lugar que você está como família que se sente extremamente fragilizado. Porque você olha para esse barco e fala assim, como é que esse barco vai enfrentar essas ondas desse tamanho e vai conseguir sair sem perecer? E aí, por isso que eu olho para a dependência química e a gente não pode esquecer que a dependência química é uma doença familiar. Porque a dependência química não é só uma questão da pessoa que é usuária, da pessoa que é dependente química, da pessoa que está envolvida com essa doença. Mas todo mundo que está perto sofre o impacto dessa doença também. E por isso que a família é invadida por vários desses sentimentos. O primeiro deles é negação. Não, a tempestade não é tão grave assim. Vai passar. É só uma fase. Não, ele não é dependente, não. É um bom menino. Eu não sei quem vocês trabalham com dependência química, mas a primeira coisa que a pessoa fala é uma boa pessoa. O problema só é quando culpa. Gente, eu nunca... a gente está casada há 37 anos, vocês viram agora. Meu primeiro trabalho foi dentro de uma comunidade terapêutica antes da gente casar. Eu nunca encontrei uma família que não lidasse com a culpa. De alguma forma. O que foi que a gente fez de errado? E quando não é a culpa comigo, é a culpa com o outro. Por quê? Porque o pai, porque a mãe, porque a avó, porque o amigo, porque o vizinho. É um jogo de culpa. Uma outra coisa, de um sentimento que vem é de raiva. E de uma raiva que se manifesta
às vezes de forma, inclusive, violenta. Vergonha. Então, vamos esconder. Foi para uma clínica. Não, foi passear na Europa. Vocês já ouviram isso? Vergonha. Porque como é que uma família como a nossa pode ter alguém dentro da nossa família que faz uso e abuso? E o próprio desespero. Porque é tanta coisa nova e é tão possível acontecer na família do outro, mas não na minha família. E por isso que essa frase aqui, ela não é uma frase que eu escrevi, mas é uma frase de um dos autores que eu gosto muito, e que diz o seguinte: o dependente químico acaba obrigando a família a realizar um controle permanente sobre ele, provocando uma mudança na organização familiar. E muitas vezes o que acontece? Que os problemas, porque aquela família nunca foi perfeita. Que a gente tem alguém, existe família perfeita por falar nisso? Gente, família de Doriana é só na propaganda da Doriana. Que a pessoa vai de manhã tomar café maquiada. E a mesa posta, com suquinho de laranja de manhã. Não dá, no dia a dia não dá. Então, não existe família perfeita. Todas as famílias têm seus problemas. Só que o que acontece quando a dependência química se instala? Todos os outros problemas ficam em segundo plano. Todas as outras pessoas da família ficam em segundo plano. E qual que é o problema? É a pessoa que é dependente química. E a família começa a reorganizar a sua vida agora. Isso não é visível, ninguém conversa sobre isso. Isso acaba acontecendo. Vocês já viram um móvel que a gente bota em cima de bercinho de criança? Com aqueles fiozinhos que um está interligado em cima. Se eu puxo um dos fiozinhos, um bichinho que está ali pendurado, os outros ficam estáticos? Não. Tudo se mexe. Então, a família começa a se reorganizar, a se mexer, mesmo que seja de uma forma não saudável, para se reorganizar por causa daquela pessoa. E aí começa uma outra questão, que a gente começa a vivenciar uma palavrinha que pode ser pré-existente, mas pode ser que ela comece a aparecer aí, que é a palavrinha codependência. A codependência, a própria palavra já diz, né? Tem um dependente e tem o codependente, aquele que está ao lado do dependente. E a codependência, ela normalmente faz a família ela agir em polos. Ou eu estou aqui no papel de vítima, ó céus, ó vida, eu faço tudo por esse meu filho, faço tudo pelo meu marido, faço tudo pelo meu familiar, e olha só, não reconhece, não muda, no papel de vítima. Por um outro lado, assumo o outro lado aqui, se não sou eu nessa família, tudo gira em torno de mim, eu que tenho que resolver. Se eu não fizer, nada acontece. E tenta fazer todas as coisas para o quê? Para ir controlando a dependência química. Os dois polos tentam fazer isso. Tanto o papel de vítima, quanto o papel de salvador. E às vezes, isso acontece até no mesmo dia, que a família oscila de um lugar para o outro. E esses papéis que a família acaba assumindo, de codependência, torna o dependente químico mais irresponsável ainda, porque ele compromete um princípio básico que o Nelson colocou aqui, que é o princípio de restauração, que é básico, que a responsabilidade é minha, da minha vida. Mas a família começa a assumir a responsabilidade pela vida daquela pessoa, ou alguém, um amigo. E aí, se tem alguém que é responsável para mim, por que é que eu tenho que assumir responsabilidade?
Faz sentido? Parece um sentido maluco, mas faz sentido. E por isso que eu quero conversar com vocês hoje sobre algumas características também desse falso amor que a gente pode chamar codependência. Porque a codependência vem porque eu amo, é essa a palavra. Mas esse amor é um amor adoecido. Porque esse amor faz especialmente essas três coisas. Primeiro, intrometimento nas coisas e na vida da outra pessoa em todos os detalhes. Começa a abrir armário, vasculhar a gaveta, mexer na mochila, ligar para as pessoas, numa tentativa de controlar. Uma outra coisa é tomar para si a responsabilidade do outro. Não foi trabalhar porque estava alcoolizado. Olha, ele não foi trabalhar hoje porque está passando mal. Levanta e faz a tarefa que era para o outro fazer. Então, começa a assumir, inclusive, responsabilidades que não são nem suas mais. E uma outra coisa é se sentir responsável, inclusive, pela felicidade e necessidade da outra pessoa. Então, se a outra pessoa... Vocês já viram família de alcoolista? É muito comum a gente observar isso numa casa onde tem as crianças e a esposa. O alcoolista chega em casa, como é que fica todo mundo? Tenso, com medo, para ver como é que a pessoa vai chegar, de acordo com como ela chega, aí o ambiente acontece, senão cada um já vai sumindo para o seu próprio canto. E tenta fazer de tudo, fale baixo, papai chegou, não faça isso, não brinque alto, não fale alto, não diga para o seu pai, ou não diga para a sua mãe, não fale para o seu irmão. Porque a gente fica achando que pode, controlando o ambiente, a gente controla o uso e o abuso da outra pessoa. E, nesse meio dessa tempestade, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, essa tempestade não vai passar rápido. Adoraria aqui dizer assim, olha, gente, ao dia que essa tempestade chegar na sua casa, vai passar ligeiro. Não passa ligeiro, gente. Não passa rápido. E não passa sem dor. E por isso que eu gosto tanto desse texto, que com certeza vocês conhecem, que quando Jesus foi atravessar de um lugar para o outro, no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é Mas ele foi dormir, estava cansado. Entraram numa tempestade. E, obviamente, que os discípulos que estavam naquele barquinho ficaram apavorados. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E aí eles acordam Jesus desesperados. Jesus, nesse caso, acalmou a tempestade. Mas o que eu costumo falar para as famílias é que a gente precisa lembrar nessas horas, a tempestade não vai passar rápido, mas tem alguém no barco com a gente. Você não está sozinho naquele barco, no meio dessa tempestade. E, às vezes, só saber que você não está sozinho e a família saber que ela não está sozinha, ajuda ela a começar a encontrar energia, força, para poder também lidar com essa tempestade de uma forma mais saudável para si mesmo. Então, essa é uma palavra, talvez, de esperança, porque talvez você até está aqui e não só está aqui porque é dependente químico, ou fez abuso, ou faz, mas talvez tenha algum familiar, ou alguém que você ama ainda, que você fala assim, está no meio da tempestade. E lembrar disso. E a gente, quando pensa nessa família, essa família não tem como, ela vai se quebrando.
Porque entra todo esse jogo de acusação, de como é que vai, um age assim, o outro age assado, e ela fica quebrada no meio disso tudo. E fica literalmente em pedaços. E muitas vezes, essa família perde até os seus papéis do que cada um vai fazer. E eu tenho uma irmã que faz uma coisa, deixa eu voltar aqui, que faz mosaico. Mosaico é uma coisa interessante. Mosaico é feito exatamente com o quê? Pedaços de coisas quebradas. E o mosaico, você vai pegando essas peças e vai aparando, vai colocando elas em conjunto e elas viram uma arte linda. Talvez mais ou menos o que ela está fazendo ali naquele quadro. Vocês já deram uma olhada lá? Começou meio só com fundo, daqui a pouco foi fazendo. E o mosaico também é esse compor aos poucos uma imagem. Só que ela compõe essa imagem e reconstrói uma nova coisa a partir dos pedaços quebrados. Então, quando a gente pensa em família e dependência química, não é para voltar a ser o que era. Porque, às vezes, a gente fica com aquela ideia, eu quero voltar ao meu passado. Mas não dá para voltar mais atrás. Mas eu posso pegar esses caquinhos que estão aqui hoje e transformar eles numa nova coisa, diferente. E tem uma outra coisa linda, gente. Não existe mosaico igual. Não existe. Cada mosaico é uma peça única, mesmo uma pintura. É uma peça única. Ela nunca mais vai fazer essa pintura que ela está fazendo aqui para nós hoje. Ela pode até fazer com o tema parecido, com cores iguais que ela está usando nesse quadro, mas do jeito que ela está colocando aqui, ela nunca mais vai fazer. É único. Então, também, o que a gente vai olhar para as famílias é entender que cada família vai se reconstruir de um jeito único e diferente. Mas, para essa transformação acontecer, gente, mosaico também não é feito assim, só eu juntando caco de qualquer jeito, não. Para virar uma arte, igual ela, não só jogou tinta ali de qualquer jeito. Elas foram colocadas com significado, com um sentido. E da mesma forma, quando a gente pensa em família, boa parte para que a família consiga fazer essa nova reconfiguração, pegando esses pedaços quebrados, ela precisa de conhecimento. Ela precisa da técnica. Ela precisa entender o que é que está acontecendo. Para sair daquele quadro desesperador de tempestade e começar a entender o que eu faço no meio de uma tempestade. Porque barquinho sobrevive nesse tipo de tempestade que a gente viu antes. Mas sobrevive como? Porque sabe exatamente o que fazer no meio de uma tempestade. Você sai um pouco machucado. Às vezes muito. Mas sobrevive. E aqui, nesse caso da família, ela vai se reconstruir num novo quadro. Então, a primeira coisa que a gente precisa romper, e a gente já falou isso aqui muito, que dependência química é doença. Gente, embora a gente bata nisso já há bastante tempo, mas não é assim que a família vê a dependência química. A dependência química ainda está atrelada a isso aqui, gente. Falha moral. É fraco. Não tem caráter. E eu não estou falando aqui de classe baixa, não. De gente que não tem acesso ao conhecimento. Isso é
passa por várias camadas sociais ainda. E esse é o primeiro paradigma que a gente precisa romper com a família, que dependência química não é falha moral, é doença. Só que é difícil entender a dependência química como doença, porque ela acaba trazendo consequências morais, a nível de manipulação, de mentira, de roubo, de um comportamento, às vezes, agressivo. Mas essas coisas são a febre, mas não são a causa. Então, romper esse paradigma é a primeira ferramenta que a gente precisa dar para a família, é o conhecimento de que eles estão lidando com uma doença. E quando eu sei que eu estou lidando com uma doença, vai mudar como eu vou reorganizar os pedacinhos, não vão? Não muda como que eu vou reorganizar os pedacinhos quebrados? É a mesma coisa que quando eu estou com febre. Mas se eu não sei, essa febre que eu estou pode ser o quê? Gripe? Pode ser uma pneumonia? Pode ser uma infecção? Então, eu vou chutando, né? Tratamentos. Mas quando eu defino exatamente o que é que está me causando essa febre, me ajuda a entender, e as pessoas que estão perto de mim, qual é o melhor tratamento para aquilo que eu estou enfrentando. E aí, vamos adiante um pouquinho. Queria apresentar algumas dessas ferramentas de conhecimento, que aí eu vejo que é o nosso papel, que embora muitos de nós estão só na ponta do tratamento, a gente não pode deixar a família de fora. E não deixar a família de fora é especialmente ajudar essa família, dando para ela ferramentas, para ela poder enfrentar essa tempestade na qual ela está dentro. E dando ferramentas para ela construir esse novo quadro. Uma delas é o reconhecimento, inclusive, da própria codependência. Entender os sinais, os impactos da codependência nela. Sair desse papel de vítima, de salvador, de tentar consertar as coisas, de acobertar. De dizer sempre sim, em vez de dizer não. Então, estudar a codependência não é uma questão opcional para quem lida com dependência química. Nós precisamos estudar também sobre codependência. E entender como é que ela se instala. E, às vezes, o que eu disse, ela já está pré-instalada e ela que dá o gatilho até para a dependência química. É difícil você dizer, é o ovo ou a galinha. É a dependência que vem primeiro, ou a codependência, ou é a codependência que causa dependência. É uma linha muito fina. Eu não vou entrar aqui numa palestra sobre codependência aqui hoje. É um tema que eu amo falar. Mas eu queria instigar vocês a conhecerem mais sobre codependência. Uma outra dica que a gente precisa ajudar as famílias a nível de conhecimento é ajudá-las a estabelecer limites saudáveis. Já foi falado bastante hoje de manhã sobre isso. Mas falar sobre limites é uma coisa, parece que a gente está indo contra a maré. E esses limites, eles precisam ser claros e firmes. Claro, ser exatamente dizer o que é, e firme quer dizer ser persistente naquele limite. E esses limites, não é que eles são imutáveis, eles vão mudando, mas eles mudam quando? De acordo com o nível de responsabilidade que a pessoa vai crescendo. Eu não dou para uma criança pequena uma faca afiada. A gente não começa dando aquelas faquinhas sem corte, sem nada, toda arredondadinha? Conforme ela vai crescendo, eu vou dando para ela, aumentando, até que ela pode estar com uma faca de chefe de cozinha, para estar aprendendo a fazer um Masterchef Mirim, né?
mas eu vou colocando esses limites de forma firme e saudável. E eu quero dar algumas dicas quando a gente fala sobre limites. Deixa eu colocar isso bem claro no outro slide, para a gente entender o que seriam, então, limites financeiros. Não fornecer dinheiro para o uso. Parece óbvio. Só que não, igual diz a moçada. Só que não. É igual ele falou de manhã, magicamente apareceu uma chave de carro. É dinheiro que a gente esquece. Facilita. Não pagar dívidas, controle de recursos, apoio às necessidades básicas de forma controlada. Isso quer dizer, eu não vou deixar faltar o que de comer e o que de vestir. Mas como é que eu vou dar isso? Marmita, comida, e vou dar roupa. Básica, nada de grife. Que vira moeda de troca, em qualquer lugar. Mas limites financeiros são extremamente importantes, porque os limites, eles ajudam, numa linguagem que a gente usa, né, a chegar no fundo do poço mais rápido, gente. Porque precisa chegar no fundo do poço para poder ter aquele momento de consciência de onde eu estou. Mas quando a gente não coloca limites, eu vou ajudando a cavar esse poço para ele ir mais fundo. Limites comportamentais. Tolerância zero a comportamentos abusivos, como violência física, verbal, manipulação, roubo. Respeito à comunicação honesta e clara. Não permitir a presença de substâncias e pessoas ligadas ao uso dentro do ambiente da casa, onde tem outras pessoas. Limites de convivência, assumir responsabilidades básicas. Todo mundo numa família tem que cooperar, gente. Tem que fazer alguma coisa. A louça não é só da mãe. A louça é de todo mundo. Arrumar o quarto, a cama, não é responsabilidade de uma pessoa. É responsabilidade pessoal. Parece tão simples, mas os limites se estabelecem na simplicidade das coisas da rotina. Optar por contato condicionado à sobriedade e comportamento respeitoso. Priorizar o bem-estar de outros membros da família. Não participar no resgate de crises constantes. Eu já vi familiar fazer mais loucura do que dependente químico. Vocês já viram? Eu não preciso contar causos aqui, não, né? Porque vocês devem ter um rol de causos igual eu tenho. Você não sabe se você trata o dependente químico ou dá vontade de botar a família dentro da comunidade terapêutica. Acho que seria mais fácil. Quer dizer, pelo menos mais efetivo. Mas estabelecer limites, gente, tem que ser uma coisa, inclusive, que a linguagem de todo mundo na casa é a mesma. Pai, mãe, avó, irmãos, todo mundo falando a mesma coisa. Porque, gente, nós sabemos, dependente químico, na verdade, não é só dependente químico. Eu também. Nós somos craque, gente, em manipulação. A gente sabe para quem que a gente vai pedir as coisas. Você não sabia para quem que você vai pedir as coisas quando você era criança? Se era para o pai e para a mãe? E dependendo do que era, você sabia para quem que se ia. Se era para o pai, para a mãe ou para a avó. Porque quem tem vó sabe que não vai nem para o pai e para a mãe, vai para a avó. Porque isso é da natureza humana, gente. Mas o dependente químico tem um pós-doutorado nessa área. Mas tem porque a gente deixa tirar. E outra ferramenta que a gente pode dar para as famílias é entender como que o processo de recuperação funciona. Nós estamos tão claros, quem está ligado ao tratamento, a gente sabe o que a gente está fazendo. Mas a família não sabe. E a família precisa entender que recuperação é o quê? É o quê? É o quê? É processo. E o que faz parte desse processo que eu e você não gostamos, mas o que é que faz parte? Recaídas.
Lapsos e recaídas, não vou entrar aqui na parte que divide um e o outro. Mas a gente precisa ensinar a família quais são os estágios da recuperação, quais são os sinais de recaída, qual a importância do tratamento, para que a família coopere. E aí, deixa eu falar um pouquinho, o que são estágios da recuperação? Quem está no tratamento conhece isso aqui muito bem, gente. Pré-contemplação, quando começa a ver que, de repente, os prejuízos estão sendo maiores do que os benefícios. Aí vem a contemplação. Eu acho que eu estou precisando mudar alguma coisa na minha vida. Preparação. O que eu preciso fazer? Ação, vou para o tratamento. Mas não acaba no tratamento. Depois vem o quê? Manutenção. E a transcendência, que é quando eu consigo agora realmente estabelecer novas mudanças, novos hábitos na minha vida. E aí vem-se, o que são os sinais de recaída? Começa primeiro com o comportamento. Eu digo que o primeiro comportamento começa aqui dentro. Isso é teoria minha, tá, gente? Mas para mim, a primeira coisa que é o sinal de recaída chama-se murmuração e ingratidão. Na minha cabeça, entendeu? Pelo menos do que eu vejo. Nunca fiz pesquisa científica sobre isso, não. Mas a caminhada com as pessoas começa a aparecer esse bichinho da murmuração, da ingratidão. E aquilo vai ganhando um espaço, nada está bom. E eu começo a achar mais defeito, mais coisa, me comparar, não sei o quê. E, para mim, é um primeiro passozinho clássico aqui. Emocionais, físicos, mudanças, né, no comportamento, da forma. E a importância do tratamento. E a gente já falou bastante aqui sobre isso, que não existe um tratamento caminho único. Ele precisa ser para aquela pessoa. E até uma comunidade terapêutica precisa ter o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. Mesmo no coletivo, você tem o individual. A lei prevê isso. E eu preciso ajudar a família a entender que aquilo que deu certo na vida de fulaninho não necessariamente quer dizer que vai dar certo na vida do filho dela, na vida do marido dela. Porque as pessoas têm histórias diferentes, formas de lidar com as suas dores diferentes, têm as comorbidades que são diferentes. E não dá para a gente falar em dependência química sem falar em comorbidade. E como é que eu vou lidar com isso? Então, não tem. Então, cada família vai ter que entender que vai precisar de uma série de coisas aqui para construir essa rede de apoio, que envolve terapia individual, que envolve terapia familiar, que envolve grupos de apoio, AA, NA, Amor Exigente, Alanon, Aranon para a família, o que for. Celebrando a vida, lembrei aqui do CCH, médicos, medicação, muitas vezes, internação, em alguns casos. E eu coloquei igreja, porque eu vejo que a igreja é um fator tão precioso de criação de uma nova comunidade, de uma rede de apoio, muito importante. Mas não é só uma coisa. Né? Lembra que o Nelson falou aqui da rede. Então, eu preciso ajudar a família também a entender que a família precisa criar uma rede de apoio. Para ela e para o seu familiar dependente químico. Uma outra ferramenta para a família é aprender a ter uma comunicação mais eficaz e assertiva. Significa especialmente o quê? Habilidades que permitem expressar o quê? Sentimentos, que mais? Necessidades e limites, mas como? De uma forma respeitosa, clara, sem agressividade e passividade.
e aprender a resolver esses conflitos. Gente, comunicação eu diria que aprender a se comunicar é uma arte para a vida toda. Que a gente sempre tem alguma coisa nova a aprender. E a família precisa aprender a se comunicar de uma forma mais saudável e precisa aprender comunicação não violenta, gente. A nossa comunicação é muito violenta dentro do ambiente de casa. Se você nunca ouviu falar de comunicação não violenta, recomendo, leia o livro clássico com esse título. Mas tem dicas tão simples, mas que as famílias não têm essas ferramentas. A outra coisa que a gente pode trazer de ferramenta para as famílias é autocuidado e rede de apoio. Não adianta eu só colocar toda a minha vida, a nossa família agora ao redor do dependente químico. Mas a própria família precisa o quê? Priorizar o autocuidado. Quem aqui é cuidador de pai idoso? Alguns aqui. Eu tenho minha mãe hoje com 87 anos que mora comigo. Não é o caso de dependência química, mas é praticamente a mesma coisa, gente, no sentido de cuidado. E eu tenho que ter cuidado para entender como que eu vou gerenciar a minha vida para eu continuar tendo lazer, continuar tendo saúde física e emocional, porque ver uma pessoa perto de você, que eu falo assim, é interessante, eu estava falando isso na mesa hoje, a gente estava conversando com alguém. Eu estou também tendo uma outra experiência muito legal, gente, que eu sou vó agora, certo? Pode falar. Sou vó de um menino lindo, do Otto, de 3 meses e tal. Gente, mãe e pai, dedicação exclusiva, né? Vó, graças a Deus, só pego no colo para passear. Mas tem uma coisa diferente. Aí as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas você precisa agora lembrar que os seus pais cuidaram de você e tal. Só que tem uma diferença. Eu estou criando um bebê que vai se tornar autônomo, que está crescendo, que faz gracinha, que está pronto para a vida. O cuidado do outro lado é com alguém que eu estou perdendo. Certo? A saúde se vai se perdendo. Em alguns casos, a demência vai fazendo aquela pessoa se perder. Então, não é a mesma coisa. E o autocuidado é extremamente importante. Gente, é aquele basicão do avião. Que, gente, eu já andei de avião não sei quantas vezes, mas a mensagem nunca muda. Qual é a mensagem? Máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Coloque-a sobre você, depois coloque-a sobre... E agora tem uma outra frase, depois da Covid, que veio. Se você estiver usando máscara, tire a sua máscara e coloque a máscara direto no seu rosto. O que isso quer dizer? Eu não tenho... Aí o Nelson, vou contar essa marmota do Nelson. Primeira vez que foi viajar de avião, certo? Matuto, a gente é matuto do interior do Paraná, certo? Aí, primeira vez que vai andar de avião, matuto. Aí a pessoa fala assim, você coloca primeiro em você. Aí o Nelson falou assim, mas, gente, se eu estiver viajando com a pessoa do meu lado, claro que eu vou colocar na outra pessoa. Chamou a aeromoça e falou assim, por que é que vai ter que colocar primeiro em mim? Como é que eu não vou ajudar se eu estou aqui viajando com a minha filha? Não sei o quê. Falou assim, a aeromoça foi super gentil, gente. Ela disse o seguinte, morre os dois. Direto e reto. O que quer dizer? Não dá tempo de você estar se cuidando, de cuidar do outro sem cuidar de você, porque você precisa respirar para poder ajudar o outro. É beabá. Mas a gente precisa ensinar as famílias sobre isso. Porque, gente, vocês já viram mãe de dependente químico? Deixa de ir no cabeleireiro, deixa de fazer unha, deixa de cuidar da própria alimentação, ela não sai mais para passear,
Porque ela acha que ela vai controlar a vida do familiar dela. E nisso ela vai se acabando. E uma outra coisa que eu acho fundamental, porque não tem, e a Ana falou muito isso, não tem independência sem dor, sem feridas que a gente causa na gente mesmo e no outro. E aí nós precisamos reconstruir a confiança. E, para mim, a melhor ferramenta para a gente construir confiança chama-se perdão. Não tem como não passar pelo caminho do perdão. Porque não dá para desfazer as besteiras que você fez. Não dá para desfazer as besteiras que você falou. Mas o perdão significa o quê? Eu estou assumindo o prejuízo. Perdão é isso. Eu estou assumindo o prejuízo e eu não vou cobrar mais de você esse prejuízo. Falando assim de uma forma bem simples. Então, o perdão, ele não é fácil. É um caminho difícil. Ao mesmo tempo, não é uma opção. Porque se eu não passo pelo caminho do perdão, não dá para fazer a liga entre as peças do mosaico. Porque depois que você termina as peças do mosaico, você tem que ir, você passa um produtozinho assim para deixar as pecinhas todas juntas, um rejuntezinho ali para deixar bonito. E o perdão é que dá essa liga. E quando a gente pensa no perdão, ele é para mim mesmo também, familiar. Mas também é para o outro. E a gente reconhecer e celebrar também cada passo aí da jornada. Não dá para viver recuperação sem a gente ter momentos de festa igual esse que a gente teve de jogar balão para cima, gente. Nós precisamos ter momentos de festa. E a festa, gente, não é porque você está limpa um ano. Você tem festa porque você está limpa 24 horas. Depois você tem festa porque você está limpo há 7 dias. Depois você tem festa porque está limpo, saiu para ir na casa de fulano e voltou para casa no horário. Só que a gente acha que essas coisas são banais. Mas nós precisamos festejar. E eu festejo vocês porque vocês estão aqui hoje um dia inteiro falando sobre dependência química. E aí, eu quero terminar com essa imagem desse abraço, que eu acho que fala muito desse perdão e do que é ser família. Essa é uma história que Jesus contou, ela está lá em Lucas 15, mas é exatamente do relacionamento de um pai com os filhos, onde um dos filhos desejou que o pai morresse. Porque a gente só pede herança quando o pai morre. Ele falou assim, eu quero a sua herança estando vivo. Então, no fundo, estava pedindo que o pai morresse. Quero a minha parte da herança. Pediu a herança. Depois de um tempo, saiu. Gente, a história que Jesus conta é que ele desperdiçou tudo. Eu fico pensando uma vida inteira do pai trabalhando, que o filho desperdiçou tudo. Mas é interessante que esse pai estava esperando esse filho voltar. Então, nós, como família, também nunca podemos deixar de estar prontos para dar um primeiro abraço, de novo. Eu e você somos chamados para abraçar. E nós vamos fazer isso agora. Você vai pegar a pessoa que está do seu lado e vai dar um abraço nela. E agora você vai dar um abraço em quem está atrás de você também. E na frente também. Abrace mais alguém. Abrace alguém que você não conhece.
Abraço, gente. É ferramenta também para as famílias e para nós. Obrigado, gente, pelo tempo de vocês. Roberta.